Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele e eu fui selecionada pelo projeto Aldir Blanc, aqui de Araputanga, e eu vou ensinar vocês o passo a passo desde a massa, recheio, cobertura dos donuts. Eu vou colocar meio copo de água, não precisa ser água morna, água quente, água natural mesmo. Colocar a manteiga, 2 colheres de manteiga, pode ser a manteiga normal que a gente usa em casa mesmo. Aí já mistura 2 a 3 colheres de sopa de açúcar, um ovo, e agora misture bem. Vamos misturar bastante até ficar uma massa bem homogênea. Misturando tudo, eu vou colocar 1,5 colher de fermento biológico para pão. Aí mistura mais um pouquinho, até todos os ingredientes se misturarem. Feito isso, agora eu vou acrescentar aos poucos 3 xícaras de trigo. Coloco um pouquinho, aí eu misturo. Coloca mais um pouquinho. Mexendo. Agora com o fouet já não é mais possível mexer. Eu vou pegar uma colher, fica a critério de vocês. Eu prefiro colher de pau para mexer. Coloca mais um pouquinho de trigo. Agora, ela já tá uma massa mais dura. Agora eu vou ter que misturar eles com as mãos. Agora eu vou passar aqui pra mesa, pra ficar melhor pra mim mexer. Conforme você for mexendo a massa, você for preparando ela, você vai ver se ela tá muito mole ou muito dura. Se ela tiver muito mole, acrescentando as 3 xícaras de trigo, você pode colocar mais um pouquinho de trigo, vai acrescentando. O segredo é ela não ficar tão mole, mas também não ficar muito dura. E aí agora cerca de 10 a 15 minutinhos, não tem necessidade de ser 20. 10 a 15 minutinhos sovando bem, trabalhando bem a massa, para ela ficar uma massa bem trabalhada, porque a gente quer um donut bem fofinho. O segredo do donut é quanto mais fofinho, melhor. Então mexe bem a massa, abrindo ela, para trabalhar bastante o fermento. Aí vai acrescentando os trigos aos pouquinhos. Se você vê que precisa de mais, pode colocar. Lembrando que quanto mais sovar a massa, mais você vai trabalhar o fermento. E trabalhando o fermento, o donut vai ficar bem fofinho, que é o que a gente quer. Se você estiver em casa também, a batedeira planetária, vocês podem estar fazendo nela, ao invés de fazer a massa na mão, trabalhar a massa na mão, você pode colocar ela na batedeira, que facilita bastante também. Na batedeira você pode deixar ela 5 a 8 minutos, é o suficiente para você trabalhar a massa. Depois de ter sovado bem a massa, aqui ela já chegou no ponto que eu quero. Qual é o ponto da massa dos donuts? Ela tem que ficar bem misturada, com os ingredientes todos bem misturados,
bem lisinha. Pode ver que ela não tem nenhum ingrediente que mal misturado. Eu já sovei cerca de 5 a 8 minutos, mais ou menos. E ela tá no ponto que eu quero. Bem firme, mas ao mesmo tempo mole. Agora eu deixo ela descansar até ela dobrar de tamanho. Se você mora num lugar onde o clima é bem fresquinho, vai de 30 a 40 minutos, ou até mais. Mas agora, se você mora num lugar que é bem calor, estilo Araputanga, ultimamente, 20 minutos é o suficiente para ela dobrar de tamanho. Colocar um pouquinho de farinha de trigo na mesa, só para não grudar muito quando ela crescer. Aí eu vou deixar ela aqui, cerca de 20 minutinhos, ela já vai ter dobrado de tamanho. Qual a importância de cobrir com o guardanapo? Se você não quiser cobrir com o guardanapo, você pode colocar a bacia. Fica a seu critério. Qual a importância de você cobrir a massa? Ela não vai ficar uma massa seca, ela vai crescer com a umidade necessária para ela fazer a fermentação que ela precisa. E não vai ficar aquela massa craquelada, que não é o que a gente quer. Quanto mais fofinha a massa ficar, melhor é pra gente. Agora, enquanto a massa descansa aqui, a gente vai preparar o recheio, que eu vou fazer. Eu optei por fazer o brigadeiro de ninho. Aí eu vou usar 2 colheres de manteiga. É importante você misturar os ingredientes antes de ir no fogo, porque assim, você vai colocar no fogo, aí a manteiga já vai derreter, aí você já corre e já coloca o leite condensado, aí já fica aquela baguncinha, né? E você fazendo assim, pode até queimar o seu leite condensado e não é o que a gente quer. A gente não quer um recheio com gosto de queimado, né? Você vai colocar as 2 colheres de manteiga, aí você vai colocar 2 caixinhas de leite condensado. Aí você vai misturar o leite condensado na manteiga. Pode misturar bastante, até a manteiga quase sumir. É importante, antes de você começar a fazer a sua receita do brigadeiro de ninho, você tira uns 10 a 15 minutinhos antes a manteiga da geladeira, se ela estiver na geladeira, né? Para ela se misturar mais fácil no seu leite condensado. Ajuda bastante. Agora você vai misturar. Eu faço no famoso olhômetro, né? Cerca de 3 a 5 colheres bem cheias de leite ninho, leite em pó. Como, às vezes você pode se perguntar, como que eu vou saber o ponto? O ponto é o mesmo ponto do brigadeiro tradicional. Ele começou a desgrudar da panela, no fogo, você já pode desligar. Aí você dá uma mexida até, antes de colocar no fogo, né? Você dá uma mexida até ele se misturar completamente com o leite condensado e com a manteiga. A quantidade de leite ninho varia bastante do gosto. Ah, eu quero mais grosso. Ah, eu quero com mais forte, né, o sabor do leite ninho. Coloca mais. Ah, eu quero ele mais com o gosto do leite condensado. Aí você coloca menos leite ninho e mais leite condensado. Misturando bastante para ele só ir no fogo para dar aquela incorporada. Mistura bem. Ele vai ficar bem homogêneo. Misturando tudo, a gente vai levar ele pro fogo. Você vai colocar no fogo baixo. Mexendo bem,
para ele não queimar. Depois de um tempo mexendo, você pode aumentar o fogo para ele dar uma apurada um pouco mais rápida. Fica a critério, né? Se você quiser fazer ele um pouquinho mais rápido, né? Mas você pode também fazer todo o processo aqui no fogo baixo. Eu vou dar uma aumentada aqui. Como eu quero um brigadeiro de ninho para recheio, eu vou deixar ele um pouquinho mais no ponto, um pouquinho mais durinho. Mexendo sempre, tá, pessoal? Porque para não queimar. Como do mesmo jeito do brigadeiro, né? O recheio de leitinho, ele tem que estar mexendo bastante sempre. Todo o processo que tá aqui no fogo, a gente tem que mexer bastante para não correr o risco dele queimar. Tem dois jeitos de você saber que o seu recheio de leite ninho tá pronto. Um é o desgrudar da panela, né? Que eu falei pra vocês, ó. Você pode ver que ele tá sozinho, ele tá desgrudando. E outra, quando você for mexer, você vai sentir uma casquinha no fundo, que no caso tá já tá bom. Enquanto o nosso recheio ele fica esfriando, a gente vai preparar a cobertura, que no caso é o chocolate. Vou derreter ele em banho-maria. O importante do chocolate é ou ser numa vasilha de cerâmica ou vidro, nunca o plástico, não é recomendado usar o plástico, ainda mais se for em banho-maria, né? E outro fato muito importante é que não pode estar nenhuma gotinha de água, nenhuma. Ah, é exagero? Não, porque você não quer perder o seu chocolate, certo? Então é importante você secar bem a sua vasilhinha antes de colocar o chocolate. Eu vou colocar aqui. O banho-maria, para derreter o chocolate, a gente não pode deixar a água ferver, porque aí o chocolate vai passar do ponto. Então a gente vai mexendo. Conforme vai esquentando, ele vai derretendo aos poucos. Ou se você quiser, não quero fazer no banho-maria, você pode fazer também no micro-ondas. É rapidinho também. No micro-ondas não precisa cortar tão pequenininho, você pode deixar ele maiorzinho também, não tem problema. No micro-ondas você vai colocar ele de 30 em 30 segundos. Deu 30 segundos? Abre o micro-ondas. Mexe bastante o chocolate, mexe bastante. Nunca deixa de mexer o seu chocolate, porque senão ele vai passar do ponto e aí ele perdendo o ponto depois de derretido, não tem como recuperar. Aí a gente tem que prestar bastante atenção. Se você, no decorrer desse processo, você perceber que a água tá para ferver, você abaixa o fogo. Ah, por que é importante a água não ferver? Por quê? Porque quando a água ferve, ela esquenta muito. Então, ela esquentando muito, o seu recipiente também vai esquentar muito. Ou seja, pode fazer o chocolate perder o ponto dele. A gente quer um ponto bem molinho. Aí você vê que a água tá fervendo bastante, ou você desliga o fogo e continua mexendo, ou você pode abaixar o fogo. Bom, aqui eu já notei que a minha vasilha ela já tá bem quente, então, para mim não perder meu chocolate, eu vou desligar o fogo.
mas aí eu vou continuar mexendo. Ó, vocês podem ver que ele já tá bem... Falta derreter bastante ainda, mas ele já tá criando a forma que a gente quer. Bom, aqui a gente já tem o chocolate já todo derretido. Tem algumas bolinhas, mas enquanto a gente vai misturar o corante, a gente vai mexendo ela e ela vai se desfazendo com o calor do restante do chocolate. Ó, esse é o ponto ideal do chocolate, para ele ficar aquele aspecto de caidinho nos donuts. Agora eu vou misturar o corante no chocolate. Gente, tem que ser um corante próprio para chocolate, tá? Eu vou dividir aqui porque eu quero fazer ele em duas cores. Vou fazer o verde e vou fazer azul também. Como ele é um corante próprio para chocolate, ele não vai dar alteração nenhuma a não ser na cor. O nosso chocolate vai ficar com a mesma consistência, com a consistência do caimento que a gente quer. Eu vou misturar o azul. Assim vai ficar o nosso chocolate já misturado no corante. Ou melhor, o corante misturado no chocolate, né? Agora eu vou abrir a massa. Deixei ela descansar. Vou espalhar um pouquinho de trigo para ela não grudar. Uma receita, ela rende em média 12 donuts. 12 donuts médios. Você vai abrir a massa, só que você não vai deixar a massa muito fininha. Você pode deixar ela mais ou menos da espessura de um dedo. Não precisa ser muito fininha, mas também não precisa ser exagerado. Eu vou usar esse cortador aqui. Ele é o cortador já próprio para donut. Olha, ele vai ficar assim. Não vai ficar muito grosso, mas também não vai ficar muito fininho. Agora o restante da massa que sobrou, você vai amassar novamente para abrir de novo. E assim, enquanto tiver massa, você vê que dá mais um donut. Você pode estar amassando ela e abrindo e cortando a forma dos donuts. Agora, os donuts já cortados, você vai deixar eles descansar mais para crescer. Eles precisam crescer mais uma vez. Importante de colocar a farinha é para que não grude. Importante também, deixa uma distância até boa um do outro. Pode até grudar um no outro, então deixa uma distância assim até boa, que você vê que não vai um encostar no outro. E agora deixa descansar até eles crescerem. Eles crescendo, você já pode passar para a próxima etapa, que é a fritura. Bom, agora os donuts já descansaram, o tempo que ele tem que descansar. Agora a gente vai fritar. É importante que a gordura esteja não muito quente, mas também não muito fria, porque pode acontecer dele encharcar. Aqui ela já tá bem quentinha, então a gente vai colocar os donuts. Se você vê que a gordura tá muito quente, ou você desliga para ela dar uma equilibrada, ou você abaixa o fogo. Aqui, ó, eu optei por colocar eles nesse escorredor de gordura. Mas se você quiser ou não tiver um desse, você também pode colocar no papel toalha. Agora o ponto dele fica
por sua preferência. Eu prefiro eles mais branquinhos. Eles mais branquinhos não significa que ele tá cru. Ele vai fritar. Se você fritar ele no óleo muito, muito quente, o que vai acontecer? Ele vai chegar por fora, ele vai chegar no ponto mais rápido, só que por dentro ele vai ficar cru. Então você vai intercalando, você vai abaixando o fogo, se vê que ele tá fritando muito, muito rápido, você abaixa o fogo. Agora se você vê que tá meio lerdinho, pode aumentar o fogo, tá? Aqui já chegou no ponto que eu quero, ó. Vou tirar, agora eu abaixo o fogo. Se não for fritar mais, pode já desligar a gordura, não tem problema. Agora se você for colocar mais para fritar, aí você só abaixa o fogo. É importante também que você não deixa os donuts muito empelotados, tipo um em cima do outro, assim. Ah, vou colocar de qualquer jeito. Não, porque ele vai esfriando e aí ele vai amassar. Você deixa eles em pezinho, que fica aquela aparência mais bonitinha, né? Uma dica pra vocês. Você pegou o donut aqui, ele tá assim, deitadinho. Você quer ele todo redondinho, igual vamos supor, igual um pneu. Um exemplo. Você vai pegar ele, pegou ele aqui, você vai colocar essa parte, a parte que tava em cima, você vai colocar ela na gordura. Porque aí o que vai acontecer? Você coloca ela na gordura, a parte de baixo, que tava na mesa, ou na superfície que você colocou, ela vai crescer e vai ficar aquele aspecto redondinho. Agora você aumenta o fogo para a gordura não esfriar muito rápido. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar todo redondinho, todo preenchido. Bom, agora já estamos na reta final, que é a parte de rechear e decorar. Você vai pegar o donut e vai cortar ele no meio. Cortado no meio, agora a gente vai rechear. Bom, eu prefiro, pra mim fica mais prático, colocar já na manga de confeitar. Mas se você preferir, pode pegar e passar na colher também, não tem problema, fica a seu critério. Eu dou uma rodadinha assim, porque senão o recheio volta. Aí faz aquela melequeira. Recheados. Agora a gente vai passar o chocolate por cima. Essa ferramenta, ela vem junto com o cortador dos donuts. Você pode encontrar ela em revista, nessas revistas que vende coisas para casa, para cozinha. Aí você vai pegar ela é tipo uma pinça, ó. Você vai pegar, enfiar no meio do donut. Aí você vai meio que abrir ela, assim. Aí você vai pegar e vai passar no chocolate. Molhou. Aí você fecha ela. Pronto. Se você vê que tá ficando pouco chocolate por cima, você pode juntar assim, ó. Se você quiser, eu fiz assim, mas não gostei, ficou pouco chocolate por cima. Aí agora você vem dando acabamento, ó. Pega um pouquinho, aí vem passando. Pra ele dar aquele efeito, aquele caimento do chocolate que eu falei pra vocês quando a gente tava derretendo o chocolate, lembra? Agora vem a parte da decoração. Agora você pode usar e abusar da sua criatividade. Eu escolhi aqui esses granulados coloridos. A gente vai colocar por cima. Aqui, ó, você pode fazer assim também. Pega o chocolate. Não pega muito, porque senão os risquinhos ficam muito grosso. Você pega, bate assim com a parte de trás da colher, ó. Tipo que você tá macetando. Faz assim, levanta e joga por cima. Aqui eu tenho alguns biscoitinhos que eu mesma fiz. São biscoitinhos, são sequilhos na verdade, né? Você pode colocar por cima também. Você pode
molhar no chocolate. Passa nos confeitos e coloca nos donuts. Agora, você pode deixar eles secar naturalmente, né, como dizem. Mas, assim, eu prefiro colocar eles uns 2 minutinhos no freezer, que daí eles vai endurecer mais rápido. Aqui eles estão prontos. O chocolate está molinho por cima. Estão prontos. Quero agradecer ao Conselho Municipal e à Secretaria Municipal de Cultura de Arapuanga pela oportunidade e por ter me selecionado. O meu muito obrigada.